Aloha, navegantes! Estou muito feliz de ter você aqui me ouvindo em nossa estreia. Antes de iniciar o episódio, eu quero fazer um pedido. Se for possível, nos ouça pela Aurelo. A Aurelo é a única plataforma que paga os criadores de conteúdo por play. Nos ouvindo por lá, você ajuda o projeto a ter uma vida longa. Mas, se caso não for possível e você estiver nos ouvindo pelo Spotify, peço a gentileza de nos avaliar com muitas estrelinhas, porque isso também ajuda a gente a crescer. Aproveito também para comentar que estamos no Instagram, no @marujodeaquário. Lá eu posto conteúdos complementares aos episódios do podcast, converso com vocês ouvintes, recebo críticas e sugestões. Finalmente, estamos preparando um blog de suporte ao podcast com diversos materiais que serão produzidos com a intenção de auxiliar você, aquarista, a se aperfeiçoar e se apaixonar cada vez mais pelo hobby. Nosso endereço é www.marujodeaquario.online. É isso aí, bora zarpar pro episódio? A vida, em termos gerais, é uma espécie de sociedade. Há aqueles que são vistos, que obtêm destaque e que todo mundo conhece. Porém, há aqueles que ninguém vê, poucos conhecem, mas cujo trabalho diário dá sustentação a todo o resto. Algumas vezes em uma sociedade existe a simbiose, isso é, atores com diferentes prioridades se unem para benefício mútuo. Outras vezes há o parasitismo, onde um grupo de indivíduos aniquila outros em função de seus interesses. O nosso aquário é uma sociedade, se a gente olhar por este ângulo. Eu sou o Diego, esse é o podcast Marujo de Aquário, um projeto dedicado à promoção de boas práticas em aquarismo fundamentadas na ciência. O assunto de hoje é, afinal, o que é a ciclagem de um aquário? Toda a vida existente no planeta, em qualquer lugar, inclusive no nosso aquário, é sustentada por uma classe muito especial de indivíduos, as bactérias. Esse exército de micro-organismos é responsável por transformar um ambiente em um lugar habitável para outros seres. Quando há um desequilíbrio na vida bacteriológica, os demais seres do planeta sofrem ou perecem. Em um local onde não há vida bacteriológica, simplesmente não haverá nenhum outro tipo de vida. Além de conhecermos poucos tipos, elas também são seres muito simples, embora a sua ação seja só a mais importante para a manutenção da vida no planeta. Basicamente, as bactérias são procariontes, isto é, são unicelulares. E tem aí, no máximo, alguns micrômetros. Né? Micrômetro, pessoal, é uma medida para coisas que não podem ser vistas a olho nu. As bactérias possuem alguns formatos típicos também. Algumas se parecem com esferas, com bastões e espirais. Vem cá, se o nosso planeta demorou tanto para chegar a condições mínimas para a vida dos animais e plantas que a gente conhece, o que faz a gente pensar que o nosso aquário vai ficar pronto no mesmo dia em que a gente monta ele? Se um ser humano fosse jogado no planeta assim que ele foi formado, ele morreria. Acontece a mesma coisa com os peixes quando a gente coloca eles em um aquário montado no mesmo dia. Da mesma forma que o nosso planeta precisou abrir aspas, ciclar, fecha aspas, isto é, passar por transformações físico-bioquímicas para se tornar habitável, o nosso aquário também precisa. A nossa sorte é que esse processo, apesar de longo, como a gente vai ver, não dura bilhões de anos. Sabe aquele lance dos indivíduos que não são notados, mas que sustentam toda uma sociedade? Pois é, assim são as bactérias. Estima-se que apenas 27% de todos os tipos de bactérias existentes no planeta são conhecidos, apesar de serem um dos primeiros habitantes do nosso mundo.
Aqui, um parênteses. Eu sempre achei geniais os seres capazes de produzir o seu próprio alimento. Fico imaginando como seríamos nós, humanos, se fôssemos capazes de sintetizar o nosso alimento de elementos disponíveis no ar, por exemplo. A fome seria um problema de exposição à luz solar que felizmente é grátis. Mas a vida não quis que a nossa existência fosse tão fácil, não é? Será que a gente é muito melhor do que um punhado de bactérias autotróficas? Se as bactérias são melhores do que a gente, eu não sei, mas eu sei que uma classe de bactérias merece o meu respeito. São as bactérias autotróficas. Elas são justamente as bactérias que são capazes de produzir o seu próprio alimento. Por meio da sua ação, elas conseguem transformar os elementos disponíveis no habitat. Os compostos orgânicos são decompostos e compostos inorgânicos são processados em nível molecular, transformando-se em outros materiais. É muito importante a gente frisar que elas estão em todos os lugares e as populações dessas bactérias são imensas. E a vida delas é estabelecer relações de simbiose ou de parasitismo com humanos, animais e plantas e outros seres. Eu sei, eu sei que a gente sempre ouviu da avó: cuidado, não coloca a mão aí que tem bactéria. Ou então o pessoal mais antigo usa o termo micróbio, né? Eu acho até um termo engraçado, micróbio. Se uma pessoa falar micróbio, ela entrega a idade dela, enfim. Mas eu queria trazer para vocês que não existem bactérias boas ou más, né? Juízo de valor mal cabe para as pessoas, quiçá para seres unicelulares. Como todos os seres vivos, inclusive nós, as bactérias buscam apenas um objetivo. No final das contas, elas só querem se alimentar e se reproduzir. O equilíbrio ou desequilíbrio na interação das bactérias com seu meio causará impactos desejáveis ou indesejáveis para os habitantes que dependem de condições específicas para viver. No nosso caso, esses seres são os nossos peixes, crustáceos e moluscos. Eles dependem que o meio em que habitam esteja livre de substâncias como amônia e nitritos. Vamos comentar melhor sobre esses elementos mais adiante. As plantas, por sua vez, dependem que não haja mais fosfato do que elas conseguem consumir. Caso contrário, vão precisar entrar em guerra contra as algas. Outros seres simples, quase onipresentes, cuja graça ou desgraça também depende do equilíbrio e que vamos tratar em outra postagem. Definitivamente, as algas merecem um episódio só para elas, porque elas são irritantes, mas elas também são geniais. Mas Marujo, você não falou que o episódio era sobre ciclagem? A gente está falando de ciclagem desde o começo do episódio. O nome faz referência ao verbo ciclar. Ciclar um aquário significa que nesse sistema se estabeleceu uma relação simbiótica, isto é, de cooperação entre as bactérias existentes ali e os demais seres que estão dividindo com elas o ambiente. Essa simbiose acontece através de uma troca. Os animais e plantas produzem elementos que vão favorecer a alimentação e a reprodução das bactérias, que, por sua vez, transformarão os elementos que seriam tóxicos aos animais e às plantas em elementos menos agressivos, ou até mesmo desejáveis a essas outras formas de vida, os eliminando em formas não prejudiciais ao sistema. No caso do nosso aquário, quando é utilizado o termo ciclagem, nós estamos nos referindo à realização completa de um dos ciclos naturais, no caso, o ciclo do nitrogênio. Existem outros. Em Portugal, eles dizem ciclo de azoto, caso você veja escrito dessa forma por aí. Ora pois. Além do ciclo do nitrogênio, a gente tem, por exemplo, o ciclo do carbono, que é responsável por outras dinâmicas da vida. Nós vamos focar no ciclo do nitrogênio, que é o objeto deste episódio. Ele é um dos mais importantes existentes na nossa biosfera. É através dele que os seres vivos processam moléculas complexas que precisam para se desenvolver,
como por exemplo os aminoácidos, proteínas e ácidos nucleicos. Basicamente, os seres vivos dependem do elemento nitrogênio para sintetizar a proteína, item que é indispensável para a vida de todos os seres vivos orgânicos. Agora, eu vou pedir para você imaginar que um dia você chega na sua casa depois de uma semana exaustiva de trabalho e descobre que a maior parte da comida que está dentro da sua geladeira foi embalada por alguém de uma forma impossível de desembalar. Pique jogos mortais. Desesperador. Você percebe toda aquela comida, mas não há meio de você conseguir consumir e se alimentar, porque a embalagem é literalmente impossível de ser tirada. É como se a comida estivesse trancada. É exatamente isso que acontece com as plantas quando as bactérias não fazem o trabalho delas. Se bem que eu acho que as bactérias sempre fazem o trabalho delas, mas isso é um cenário hipotético. Embora o nitrogênio componha 78% da nossa atmosfera, em sua forma gasosa, ele simplesmente não é assimilável pelas plantas. As plantas, e isso vale para as plantas aquáticas inclusive, só conseguem assimilar o nitrogênio em 3 formas. Ou como íon de amônio, que tem a fórmula NH4+, ou íon de nitrito, que tem a fórmula NO2-, ou íon de nitrato, que tem a fórmula NO3-. Só que essas formas, né, essa embalagem do nitrogênio, vamos dizer assim, esse nitrogênio embalado dessa forma, não é tão abundante na natureza quanto em sua forma gasosa. Se você é como eu, bom de garfo e gosta de frutas, verduras e de qualquer coisa que nasça da terra, a gente tem uma dívida eterna com uma classe de bactérias. Em ambientes aéreos, existe uma gama de bactérias presente no solo e nas raízes das plantas que consegue transformar o nitrogênio gasoso em uma dessas formas que eu comentei que as plantas são capazes de absorver. Esse processo ele dá início ao ciclo do nitrogênio e ele é chamado de fixação. Não fossem as bactérias ditas fixadoras, não conseguiríamos cultivar nenhuma batata. Todo tipo de alimento que a gente pode dar para os nossos peixes só existe porque as bactérias fixadoras transformaram o nitrogênio para uma dessas formas assimiláveis pelas plantas. Esse dado é importante, gente. Qualquer composto orgânico, qualquer alimento, seja ele qual for, possui nitrogênio em sua composição. Esse nitrogênio será liberado no meio, seja através de restos que não são consumidos e que entram em decomposição, ou através, no caso do aquário, dos excrementos dos animais. Isso vai levar a gente para a próxima etapa do ciclo do nitrogênio. O nitrogênio vai aparecer no ambiente através de um processo chamado amonificação. Precisamos ficar muito atentos com essa etapa do ciclo do nitrogênio. Ele surge através da decomposição da matéria orgânica, isto é preciso que algo estrague e se decomponha para liberar no meio a substância que a gente conhece como amônia, sob a forma do íon de amônio, que eu já comentei com vocês, é NH4+, a fórmula. Reparem, pessoal, que essa substância é composta por uma molécula de nitrogênio. Isto é, aquele nitrogênio que foi fixado pelas bactérias fixadoras nas raízes de uma planta e que serviu para desenvolver uma verdura, um vegetal que foi utilizado para a fabricação da ração, ou então
que foi comido por um animal que depois foi utilizado para composição da ração, esse nitrogênio está sendo liberado no nosso aquário como amônia, através do processo da decomposição. O ciclo do nitrogênio é muito mais organizado do que muita empresa de logística que eu conheço. Imagina que você acabou de montar o seu aquário e já colocou peixes ali dentro no mesmo dia. Você começa a alimentar os seus animais e em 3 dias alguns dos seus espécimes aparecem mortos. Essa experiência, ela por si só é terrível. Não só para o peixe, que é uma vida sob nossa responsabilidade, mas também é muito frustrante para quem está começando no aquarismo. E é muito dolorosa para a maioria das crianças que estão aprendendo, né, o hobby. Sem sombra de dúvidas, o que matou o seu peixe foi exatamente o nitrogênio liberado na água na forma de amônia. Anotem isso que eu vou dizer para vocês. A amônia é um composto altamente tóxico para os peixes. É um composto que, se estiver presente no aquário, vai deteriorar a vida dos seus animais e eles vão viver em perpétuo sofrimento até morrerem cheios de agonia. E eu não estou sendo exagerado. Por isso, é importante, desde já, frisar para vocês quais são os principais sintomas da intoxicação por amônia em peixes. Se você notar que os seus animais estão com respiração ofegante, hiperatividade, perda de equilíbrio, o peixinho está nadando, caindo de lado, inflamação das guelras, irritação dos tecidos externos, dos olhos e até mesmo aceleração do ritmo cardíaco, que em algumas espécies maiores é possível de se observar, provavelmente, e o seu aquário não está ciclado, provavelmente o que está acontecendo com os seus peixes é uma intoxicação por amônia. Em altas concentrações, a amônia vai provocar a morte dos seus peixes. Vai sair um episódio em algum momento aqui no podcast sobre doenças e problemas de saúde dentro do aquário, dos animais que compõem o aquário, e certamente a gente vai falar bastante sobre intoxicações diversas, e a intoxicação de amônia é uma delas. Por isso que eu resolvi iniciar esse podcast com o ciclo do nitrogênio, porque ele é a base para qualquer outra coisa dentro de um aquário. No começo do episódio, eu comentei que a vida é uma questão de equilíbrio. Tudo se encaixa. Se por um lado a amônia é extremamente tóxica aos peixes, por outro lado ela é um banquete para uma classe de bactérias que compõe um grupo conhecido como nitrificantes. Essas bactérias são o que chamamos de quimiotróficas, isto é, elas tiram a energia para viver de componentes químicos, e já veremos quais são. As bactérias nitrificantes se dividem em 2 tipos. O primeiro é constituído pelas que se alimentam da amônia disponível no aquário, transformando o íon de amônio, NH4+, em íon de nitrito, NO2-. Na polícia, elas estão fechadas como nitrospira, nitrosomonas e nitrosococos. Vocês não precisam decorar o nome dessas bactérias. Eu citei elas aqui no roteiro desse episódio para que vocês reparem que há sempre o nitro na frente do nome, sugerindo a relação delas com o elemento hidrogênio, certo? Então, a ração, por exemplo, decompõe lá no aquário, o cocôzinho do peixe decompõe lá no aquário e surge a amônia, e essas bactérias nitrificantes vão se alimentar dessa amônia, né?
e transformá-la em nitrito. Existe depois um segundo grupo que entra em ação, que é composto por bactérias que transformam o nitrito, né, os íons de nitrito, o NO2-, em íons de nitrato, NO3-, que é muito menos tóxico aos peixes e consumível pelas plantas como um nutriente. Um exemplo de bactéria dessas é a Nitrobacter. Tem formato de cotonete, lembra o plâncton do desenho Bob Esponja calça quadrada. No Instagram, na quinta-feira, eu vou colocar uma fotinha. É foto que fala? Eu não sei, mas é uma imagem microscópica de uma Nitrobacter. E quero saber se vocês concordam comigo que ela parece o plâncton do Bob Esponja. Só que nem só de amônia vive a bactéria. Então, elas vão se reproduzir loucamente e vão se fixar em tudo que elas conseguirem encostar. A gente vai explorar melhor esse aspecto na postagem sobre a filtragem biológica, que está aí programado para as próximas semanas. Sobre a reprodução dessas bactérias, é importante você saber que essas bactérias que transformam a amônia em nitrito, elas se reproduzem em menos tempo do que as bactérias que transformam nitrito em nitrato. Isso é um aspecto que pode ser observável e indicar em qual fase da ciclagem o seu aquário está. A gente vai falar do assunto na próxima semana, quando for ao ar o episódio sobre como fazer a ciclagem do jeito tradicional, na raça, do jeito que o vovô fazia. Outro dado muito importante com relação ao conjunto de bactérias que realiza o ciclo do nitrogênio é que existem entre essas bactérias tanto as que são aeróbicas, que realizarão a nitrificação, quanto as anaeróbicas, que farão a desnitrificação, que a gente vai falar em seguida. As bactérias aeróbicas, elas têm esse nome porque elas precisam de ar, elas precisam de oxigênio para sobreviver. As bactérias anaeróbicas, elas não se desenvolvem na presença de oxigênio. Então, quando a gente está montando o nosso aquário, estamos escolhendo substrato, estamos escolhendo filtro, né? A gente tem que pensar aonde que as bactérias anaeróbicas vão se fixar e aonde as bactérias aeróbicas vão se fixar. As bactérias aeróbicas vão se fixar no sistema de filtragem, certo? E aí a gente tem que ver qual é o melhor sistema de filtragem para o nosso objetivo. As bactérias anaeróbicas, elas vão ficar fundamentalmente em alguma camada do substrato aonde não chega o oxigênio, aonde a oxigenação da água não dá conta, né? Então, isso é um fator muito importante. Se a gente quer cultivar determinados tipos de bactérias no aquário, a gente precisa fornecer os elementos que vão propiciar isso. Por fim, a gente chega ao último processo do ciclo do nitrogênio, a desnitrificação. A desnitrificação, ela é importante porque ela consegue transformar o nitrogênio que é oriundo da decomposição de matéria orgânica e que não foi consumido pelas plantas do aquário em forma gasosa. Então, as bactérias desnitrificantes, justamente as que são anaeróbicas, elas catam o nitrogênio que está em estado de nitrito e de nitrato, que foi elaborado pelas bactérias nitrificantes, e elas fazem o contrário. Elas transformam novamente esse nitrogênio em forma gasosa, devolvendo assim o elemento para a atmosfera. Resumindo, a matéria orgânica no seu aquário
seja ela o xixi dos seus peixes, os restos de ração, as plantas mortas, as bactérias mortas, são consumidas por um tipo de bactéria que transforma esses elementos em amônia, certo? A amônia, como a gente viu, é tóxica para os peixes. Outro tipo de bactérias pega essa amônia e transforma em nitrito, que também não faz bem aos peixes. Um terceiro tipo de bactérias pega o nitrito e transforma em nitrato, que é menos ruim aos peixes. Por fim, um quarto grupo de bactérias pega esse nitrito e transforma em nitrogênio no estado gasoso. Então, o elemento é liberado no meio aquoso e posteriormente para a atmosfera. A gente pode pensar no ciclo do nitrogênio como o processamento de esgoto do seu aquário. É através dele que os resíduos gerados pelos habitantes são processados até serem liberados em forma não prejudicial ao meio. Aqui eu preciso fazer alguns parênteses importantes com vocês. Lembra que lá em cima eu comentei que as bactérias de que tratamos produzem sua energia através da quimiossíntese? Pois é, no caso, as nitrobactérias realizam a quimiossíntese de compostos hidrogenados. Também já comentei brevemente com vocês aqui no episódio. Mas eu não disse para vocês o que é a quimiossíntese, né? A quimiossíntese basicamente é uma oxidação. De forma muito simples, é quando um composto inorgânico perde elétrons. Os elétrons são dotados de energia que será útil para transformar a matéria inorgânica em glicose, que será o alimento das bactérias. A glicose, ela é composta por 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. Sabe esse carbono da glicose? Pois é, ele vem de compostos chamados carbonatos. Por isso, eu preciso dizer, quase em lugar nenhum na internet sobre ciclagem fala sobre esse dado. Eu apenas... inclusive gostaria até de parabenizar o canal Peixe de AP do Instagram, porque foi o único canal que eu vi falar esse dado, que eu vou replicar aqui para vocês. Se o seu aquário não tem carbonatos o suficiente, as bactérias não vão se desenvolver. Segundo uma pesquisa que eu fiz em uns fóruns do arquivo morto da internet, existe uma proporção de 7,1 mg de carbonato de cálcio para 1 mg de amônia liberada no sistema, transformada em nitrito e depois em nitrato. Isto é, se a sua reserva alcalina for insuficiente, ou seja, se o seu KH for baixo, a nitrificação não irá acontecer da forma total. Fica tranquilo, a gente vai falar melhor sobre carbonatos em nosso episódio sobre dureza da água, GH e KH. Também vamos falar sobre isso no episódio sobre os tipos de ciclagem e quando a gente for tratar dos parâmetros da água. Então, fica suave. Por hora, é suficiente que você saiba que o hidrogênio, o oxigênio e o carbono são os elementos essenciais que precisam estar disponíveis no seu tanque para que o processo de ciclagem ocorra de forma satisfatória. Quando você monta um aquário e coloca água para ciclar, é bacana fazer alguns testes para saber os parâmetros dessa água. Provavelmente a água que sai da sua torneira é baixa em carbonatos, mas em alguns lugares vai ter bastante carbonato. Ou seja, a sua água pode ter um KH baixo ou um KH alto. Quando formos falar sobre os métodos de ciclagem, vamos comentar sobre a preparação da água do seu tanque para realizar a ciclagem. E vamos comentar também como é possível ajustar os parâmetros para que a sua água fique ideal para o surgimento das bactérias que você precisa no seu tanque.
Eu sei. Você deve estar se perguntando quanto tempo dura até que o seu aquário esteja com a ciclagem estabelecida. Bom, essa pergunta ela é falsamente respondida na maior parte dos lugares que eu pesquisei. Muitas fontes dizem que entre 30 e 60 dias o aquário estará ciclado. A verdade é que a resposta certa é depende. Como já me disseram no passado, o aquarismo não é uma ciência exata. A biologia não é uma ciência exata. O que vimos até aqui sobre a ciclagem é o básico, mas existem muitos outros fatores que podem interferir nesse processo. Eu, particularmente, acho arriscado dizer que um aquário estará ciclado pelo método tradicional, que é o que a gente vai aprender semana que vem, em 30 dias. Os meus aquários foram ciclados com o apoio de aceleradores biológicos, que é tema para daqui a 2 semanas, e só se estabeleceram minimamente em 90 dias. Uma coisa eu posso dizer para vocês, fazendo da forma correta, você não precisa reiniciar o processo, o que vai te economizar tempo. A ciclagem também não é um processo estanque, como o nome diz, é cíclico. Isto é, após se estabelecer, você vai precisar tomar certos cuidados, adotar certas medidas para que ela se mantenha. Nós vamos falar sobre isso em um episódio sobre introdução dos animais no tanque. Eu vou chamar de pós-ciclagem, mas apenas por didática. Não podemos esquecer que a ciclagem não termina. Ela se estabelece e precisa se manter. Qualquer alteração no ciclo do nitrogênio poderá ter consequências fatais para a tua fauna. Aqui vale afirmar que a paciência é a maior virtude do aquarista. Se você quer tudo na hora, esse hobby não é para você. A ciclagem do seu aquário estará pronta quando, ao fazer testes, que também já é uma postagem programada aí para as próximas semanas, você não identificar nem a presença de amônia, nem a presença de nitritos. Eu não gosto de usar a palavra completo quando a gente fala de ciclos, então eu prefiro utilizar a palavra estabelecido. O ciclo do nitrogênio somente estará estabelecido de forma a contento, vamos colocar assim, quando em seu aquário houver a presença suficiente de bactérias nitrificantes, oxigenação, zonas anaeróbias, carbonatos em quantidade suficiente. Somente aí, quando você tem o estabelecimento satisfatório do ciclo do nitrogênio, é que se pode adicionar, veja bem, de forma escalonada, aos poucos, peixes e plantas dentro do seu tanque. Eu quero te agradecer muito por ter ficado comigo até o final desse episódio. Eu espero ter contribuído para o conhecimento de vocês e quero muito saber o que vocês acharam deste primeiro episódio. As opiniões de vocês são bem-vindas, pois me ajudam a formatar os próximos episódios do jeito que vocês querem que eles sejam. E se por acaso eu falei alguma bobagem aqui no texto, fique livre para fazer um comentário, que com toda a humildade eu vou aprender e corrigir as informações. Um forte abraço do Marujo e até a semana que vem. Esse podcast foi roteirizado e apresentado por Diego de Oliveira. O texto é original e de autoria do apresentador. As fontes utilizadas para a elaboração do material foram Wikipédia, o site comidadecorais.com.br, o site agrosete.com, o site vestibulares.estratégia.com, o canal do YouTube Pílula Aquarística e a página Peixe de AP no Instagram.